voltei, tem um momento no futebol brasileiro que eu dei muita sorte. Quando eu volto no final de 2002, o time da minha cidade, o Santos Futebol Clube, foi campeão brasileiro, que era uma geração de talentos maravilhosa que estava surgindo. Durante a faculdade eu já trabalhava, comecei trabalhando em rádio, mas durante a faculdade, no último ano, eu passei num estágio da Rádio Globo, que foi a minha grande porta de entrada para o mercado profissional. Então eu ia para São Paulo todos os dias, eu estudava em Santos, mas eu ia todo dia. Fiz um ano de estágio, aí acabou o estágio, eu não fui contratado, me formei, né? Acabou o estágio, aí eu morei em Londres, que foi esse período justamente para... Vendi meu Fiat Uno que eu tinha, trabalhava lavando louça, trabalhei num restaurante italiano, foi aí que eu comecei a gostar de... Eu já gostava de cozinha, mas é ali que eu me aproximei. Eu brinco, quando você falou no começo, então você fala inglês. Não pela vida em Londres. Ah, não? Porque em Londres, eu voltei de Londres falando italiano, assim... Ah, que maneiro! Porque você é descendente italiano. Eu sou descendente italiano, eu falava italiano por causa da minha avó em casa. Ah, que bacana. Só que quando eu cheguei lá, eu consegui logo de começo um emprego num restaurante italiano. Eu trabalhava 10 horas por dia dentro de uma cozinha só com italianos. E acabava, porque é uma coisa muito de restaurante, de cozinha, acabava o trabalho, eu ia tomar uma cerveja com os meus amigos italianos. Então eu voltei falando muito bem italiano. Eu voltei, tem um momento no futebol brasileiro que eu dei muita sorte. Quando eu volto no final de 2002, o time da minha cidade, o Santos Futebol Clube, foi campeão brasileiro, que era uma geração de talentos maravilhosa que estava surgindo. Eu estava bem em Londres, eu já estava adaptado à vida em Londres, eu estava trabalhando nesse restaurante, eu tinha amigos em Londres, e eu já estava querendo guinar para um outro lado da carreira da gastronomia. Porque eu estava trabalhando num restaurante, eu comecei lavando prato, mas daqui a pouco eu virei auxiliar, daqui a pouco eu já estava meio que fazendo um pouquinho de tudo. E você estava gostando? Estava gostando. E aí eu comecei a ver umas oportunidades de fazer faculdade de gastronomia. E o jornalismo, nesse ano que eu morei em Londres, eu fiz um freelancer aqui, outro ali, muito pouco. Então eu já estava meio que deixando de lado. Então eu voltei para o Brasil e eu lembro de eu falar assim para minha mãe, eu vou voltar e vou ficar 3 meses. Se em 3 meses nada acontecer, eu volto para Londres. Porque lá minha vida está meio que encaminhada. Encaminhado, mas eu tinha uma perspectiva. Eu volto para o Brasil em dezembro, o Santos é campeão brasileiro. A Rádio Globo não tinha repórter em Santos há um tempo. O meu chefe, na época de estagiário, me liga e fala, você não quer ser repórter em Santos? Caramba! E aí e é engraçado que eu voltei a Londres praticamente todos os anos, assim. Para passear? Para passear. Você gostava muito? Muito. Gosta muito? Meus amigos, a minha família falavam que eu tinha um filho lá, que eu ia visitar. Toda vez. Sabe, Não, né? eu não tinha. Meu primeiro filho nasceu aqui. Então eu sempre gostei muito, muito de Londres. E é engraçado que, conectando as coisas, eu mudei para Massachusetts um pouco por isso, sabia? New England, né? Nova Inglaterra. A primeira vez que eu tive aqui... Ah, não, peraí. Não, tá. Mas você chegou... Não, você já até em Massachusetts, como diz Não, Massachusetts. é que como a gente falou de Londres... Ah, tá, o meu primeiro impacto quando eu vim para Boston, pela rádio, eu vim aqui participar de uma reunião, tal, não sei o quê, eu fiquei muito encantado. Muito encantado com a região. Não só com Boston por si só, mas com a região. E me lembrou muito Londres. Entendi. Muito. Então eu acho que também sair da Flórida e vir para cá foi um pouco por causa disso.